possamos entrar lá e fazer dele o nosso quarto de guerra, a nossa sala, o nosso quarto de oração. Deus, dá força aos seus filhos. O diabo não quer que isso aconteça. O diabo vai colocar na cabeça deles que eu passei dos limites como pastor, que eu falei demais, mas eu sei, ó Deus, que essa palavra vai descer. Quem aqui não orou uma hora hoje, ou não tem orado uma hora durante o dia? Por que nós retrocedemos? Por que nós muitas vezes não conseguimos ficar de pé? Hoje falar desse assunto é tão delicado e tão complexo. Se o teu Espírito Santo não for comigo, o que será da minha vida? Escreveu Mateus capítulo de número 6. Nós faremos a leitura do versículo de número 6 também. Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Hoje nós vamos trabalhar apenas um versículo. Eu vou levar vocês a outro texto da palavra de Deus, e aí eu peço a atenção de vocês. O outro texto é Lucas 18, tá bom? Vamos fazer a leitura então. Mateus capítulo 6, versículo 6. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Vamos repetir todos juntos esse versículo? Mateus 6, 6, no 3, 1, 2, 3. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Agora vamos a Lucas, capítulo de número 18. Lucas 18. Vamos ler a partir do verso de número 1. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos ao verso número 7 e 8, ler toda a igreja aí, tá bom? No 3, vamos ler o verso 7 e 8. 1, 2, 3. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Se acende por gentileza. Fica aberto aí em Lucas 18. Deixa a sua Bíblia aberta, curve a sua cabeça e vamos orar. Santo Deus, nessa noite, mais uma vez, ao Senhor nós recorremos. Que a mensagem, Senhor, de hoje possa ser uma mensagem que nos tire da zona de conforto. Que hoje possamos sair daqui, Senhor, mais crente do que entramos. Independente do cargo, da função, esta ordem é uma ordem que vem do céu. Nós precisamos orar. Me ajude, Senhor, porque nesta noite falar desse assunto é tão delicado e tão complexo. Se o Teu Espírito Santo não for comigo, o que será da minha vida? Fale conosco, seja comigo, em nome de Jesus.
Amém. Se puder melhorar um pouquinho só o retorno, não é aumentar, tá bom? Melhorar. Queridos, veja bem, nós estamos aqui no capítulo de número 6 de Mateus. Eu havia dito para vocês que nós vamos gastar 3 terças-feiras falando sobre oração. E eu estou querendo muito, de coração, falar sobre o texto que é o que está proposto, né? Falar sobre a oração que Jesus disse que não deve ser hipócrita, a oração do Pai Nosso e a oração do perdão, que é a oração aqui que Jesus deixou como modelo. Mas antes de chegar lá, eu quero trabalhar algumas coisas com você. Eu quero que você possa chegar no texto da oração do Pai Nosso, entendendo melhor o que é oração. Hoje nós vamos trabalhar o texto de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 6, como nós lemos. E tu, quando orares, e quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, ou ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que está em secreto te recompensará. É assim que nós vamos finalizar o estudo de hoje. Mas antes disso, eu quero deixar esta parábola de Lucas, capítulo 18, para a sua meditação. Veja bem, nós estamos diante de uma parábola que Jesus ele fala a respeito da oração, a vida de oração. Todos nós devemos entender que a respiração de todo crente é a oração. Pastor, como eu sei se eu estou vivo ou se eu estou morto? Depende da sua vida de oração. A oração é a vida do crente, a oração é a vida do pregador e a oração é a vida do pastor. Se você ora, você está respirando. Se você ora, você tem uma vida íntima com Deus. Então, a sua vida espiritual, ela vai passar pela oração. Ou ou pela falta de oração você cai, ou pela sua vida de oração você permanece de pé. A irmã Creuza costuma dizer que ela não ora porque ela é uma mulher de oração, ela ora porque ela precisa. E é um ponto bem assertivo, porque a vida de oração de um crente é o combustível dele. Não é sobre eu quero ou eu não quero, eu posso ou não posso, é sobre a sua sobrevivência. Ou você ora e vive, ou você não ora e morre. Então, essa parábola ela vai nos contar a respeito da oração. Veja bem o que está descrito no versículo de número 1, olha aí. E contou-lhe, quem está contando aqui é Jesus, também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Por que, irmãos, as pessoas desanimam na fé? Eles desanimam na fé pela falta de oração. Pastor, por que algumas pessoas sobrevivem, estão na igreja há tantos anos e as outras não conseguem permanecer de pé? Jesus está falando isso e não sou eu. Ele diz o seguinte: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Algumas traduções aí estão desanimar. Por que nós desanimamos? Por que nós retrocedemos? Por que nós muitas vezes não conseguimos ficar de pé? Porque nós não oramos, nós não ativamos a nossa vida espiritual, que é o botãozinho da oração. E quando isso acontece conosco, hoje eu quero vir no culto de ensino, amanhã eu não quero mais, depois eu já não quero vir no culto de domingo, daqui a pouco você é um crente domingueiro de casa. E Jesus, lá em Mateus capítulo de número 26, verso 41, diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o espírito dentro de nós quer orar, mas a nossa carne não quer orar. Por você passaria o dia todo orando, seu espírito, o homem interior, descrito por Paulo em 2 Coríntios capítulo de número 5. O homem interior, segundo ele em Coríntios 5, se renova a cada dia. Segundo ele em Romanos 7, ele tem prazer na lei de Deus. Porém o nosso homem carnal, a nossa natureza adâmica, ela não quer orar. Só que quando nós não oramos, nós perdemos o vigor espiritual. Você sabe o que é vigor? Vigor é aquela vontade de vir para a igreja. Vigor é aquele desejo de querer adorar, ou querer vir para um culto, sem saber quem vai pregar ou quem não vai. Você quer, você tem vigor
vigor, você tem ânimo. Só que quando nós não oramos, nós perdemos esse vigor. Quando nós não oramos, nós perdemos a nossa força e capacidade de enfrentar as dificuldades da nossa vida. Quando você não ora, você é um anão diante da dificuldade. Quando você não ora, você não tem força para encarar a dificuldade e nem fé para acreditar que Deus, Ele é poderoso. Quando nós não oramos, nós perdemos a conexão com Deus. E aí a gente passa a andar pelas nossas próprias forças. Agora, olha o que ele vai dizer aqui, ó. O dever de orar e nunca desfalecer. Ou seja, oração é uma ordem de Jesus. Quando ele diz dever, quando o seu filho chega em casa com um caderno, o que você faz? Você abre para ver se a tia passou alguma lição. É dever de casa, tem que ser cumprido. Quando eu não estou orando, eu estou em desobediência a Deus. Quando eu deixo e abandono a minha vida de oração, eu estou deixando de cumprir uma tarefa que o Senhor me deu. Então ele está dizendo, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nessa tarde eu fiquei muito intrigado com o que eu vou falar com vocês aqui agora, porque Jesus ele vai nos ensinar a respeito de oração. Só que Jesus não vai para dentro de templos para nos explicar a respeito de oração. Jesus ele vai pegar uma história e vai nos mostrar como a oração ela é eficaz e como a oração deve acontecer na nossa vida. Olha o que diz aí o versículo de número 2 ao 4. E dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Presta bem atenção para você entender essa história. Nós temos uma vila e nós temos um juiz que ocupa um cargo importante. Nós não temos, mesmo com livros históricos, nós não temos como prever e entender de fato como que acontecia o sistema judicial da Palestina. Mas o que nós temos a certeza é que algumas vilas era governada ou tinha apenas um juiz que ditava toda a norma. E esse juiz estava na mão dele fazer o bem ou fazer o mal. Estava na mão do juiz o poder da vida ou o poder da morte. Aí Jesus diz assim, eu preciso que vocês entendam a respeito da oração. Existe uma história que eu quero contar de uma vila que tinha um juiz. Só que a Bíblia diz que esse juiz tem uma característica, duas. Primeiro, ele não temia a Deus. Ou seja, apesar de ele ter passado no concurso público, a Bíblia diz que ele não tem sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pode ser que ele tinha inteligência, pode ser que ele tinha habilidade com as leis da época, mas ele não é uma pessoa sábia, porque ele não temia a Deus. Esse é o primeiro ponto, ele não temia a Deus. Segundo, a Bíblia diz que ele não respeitava homem algum. Sabe aquele tipo de pessoa de nariz em pé, aquelas pessoas que gostam de humilhar as pessoas? Porque se você olhar o texto, você vai ver que Jesus que diz assim, ó, nesta parábola, este juiz, ele não respeitava homem algum. Não tinha homem nenhum que fazia com que tivesse o respeito dele. Ele desacatava, ele desabonava, ele fazia tudo para que o homem se sentisse inferior a ele. Agora veja bem, o juiz ocupa aqui uma posição de grande importância, é o que Jesus está dizendo. E agora ele vai falar uma outra coisa, nesta mesma vila, aonde tem esse juiz que não teme a Deus e não respeita homem algum. Ele era uma pessoa soberba, porém existe também nessa mesma vila uma viúva. Agora, nós que estudamos a Bíblia, sabemos que o retrato da viúva é o que, irmãos? Uma figura indefesa. A viúva não tem ninguém por ela, a não ser que ela tenha um filho.
Mas aqui a história conta que essa viúva, ela estava nessa cidade e ela precisava de proteção, ela precisava ser defendida. O texto diz que ela ia no juiz e dizia: julga minha causa, mas ele não dava ouvido. Agora, veja bem a imagem dessa viúva. Nós estamos falando de um tempo onde as mulheres não tinham voz. As mulheres eram indefesas, as mulheres eram pessoas que eram totalmente dependentes, elas não eram acostumadas a ser treinadas para as indústrias e os comércios, elas tinham extrema dificuldade de ganhar a vida. Olha o que Jesus disse em Mateus 23:14: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorai as casas da viúva sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrerei mais rigoroso juízo. Ou seja, Jesus já havia alertado que as viúvas são indefesas. Jesus já havia alertado que as pessoas estavam usurpando muitas vezes o que era da viúva. E aqui não é diferente. Na vila tem um juiz que é mau, que não teme a Deus, que não respeita homem algum. E nessa mesma vila tem uma viúva indefesa. A história que Jesus está contando, e nós precisamos nos aprofundar na parábola, é que provavelmente havia um indivíduo que estava causando danos à viúva, e só uma pessoa poderia resolver o problema dela. Quem era? O juiz. Estava na mão dele fazer justiça, estava na mão dele julgar aquela causa, só ele poderia fazer isso. Mas a palavra do Senhor diz que ela insistiu, e por muito tempo o juiz não ouviu ela. Me ouça com atenção. Olha a figura dessa mulher, desprovida de proteção. Olha a figura que Jesus está nos apresentando. A mulher não tinha acesso ao juiz, a mulher não conhecia o juiz, a mulher não tinha ninguém por ela. Jesus está contando uma parábola de oração para a igreja, dizendo assim: olha, vocês têm que entender o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olhem essa história, coloca aí no versículo de número 6, por gentileza. Aí, 18:6, é aí mesmo, Lucas 18:6, olha só, acaba a parábola de Jesus diz assim, ó: e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. O que o juiz havia dito? Versículo de número 5, olha só, versículo número 5, 4, na verdade, 4, ele diz assim, ó: e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Verso 5: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Jesus estava dizendo assim: olhe para essa história, olhe para a vida deste homem. Este homem, ele não teme a Deus, este homem não tem respeito por ninguém. Agora olhe para a vida dessa viúva. Quem ela tinha por ela? Ninguém. O que ela fazia? Recorria ao juiz, porque só ele poderia resolver o problema dela. E depois de muito tempo, o que aconteceu com essa viúva? O juiz cedeu e disse: eu preciso resolver o problema dela. E ele resolveu, bateu o martelo e julgou a causa dela. Agora eu quero que você medite comigo em uma coisa. Quem somos nós? Somos como essa viúva? Não. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com o Senhor. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos o seu remanescente. Olhe para esta viúva, olhe para ela. Você vai ver que ela não tinha ninguém por ela, não tinha nenhum parente que poderia recorrer ao juiz. Mas olhe para você. Veja se você precisa de alguém para recorrer por você. Você mesmo pode entrar e orar e acessar a Deus. Agora uma outra coisa, olhe para essa viúva e eu quero que você localize o nome dela nessa parábola. Ah, pastor, mas é uma parábola. Mas lá a parábola do rico e Lázaro, Jesus deu nome para Lázaro. Agora qual que é o nome dessa viúva? Ela não tem nome. Sabe por que ela não tem nome? É proposital isso aqui.
Sabe por que Jesus, apesar de Lázaro ser a única parábola, Lázaro ser a única parábola que tem um nome, o personagem tem um nome, mas sabe por que Jesus não está dando nome aqui? Porque Ele quer que você entenda a importância que a igreja tem. Porque essa viúva, ela não tinha nome. Mas quem somos nós, irmãos? Nós somos pessoas que temos o nome escrito no livro da vida. Você não é como a viúva, você não é como uma pessoa indefesa, você tem alguém por você, porque a epístola de João diz que Ele intercede por nós em todos os momentos. Ele está no trono de Deus intercedendo por nós. E nós olhamos para a viúva, que ela não tinha nada, não tinha ninguém por ela. Quem é você? Isaías diz que Deus tem escrito na palma das suas mãos, claro que é fazendo uma alusão à pessoa também de Jesus. Na palma das suas mãos Ele tem escrito os nossos nomes, está gravado lá. Quando você acessa Deus, você não é como uma pessoa, um indigente, uma pessoa que não tem identidade. E é isso que Jesus está querendo mostrar para nós. Que quando nós acessamos a Ele, Ele sabe muito bem quem nós somos. Ele sabe muito bem quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E nós olhamos para uma viúva que bateu, e o juiz não conhecia ela e abriu para ela a solução. E Jesus está dizendo assim, ó: quanto mais vocês que têm aqui, ó, na palma das minhas mãos o seu nome gravado, como eu não atenderia a sua oração? A palavra do Senhor diz que essa viúva, ela recorria ao juiz, mas você não vê dizendo que ela tem acesso ao juiz. Você não vai ver isso, porque ela não tinha. Você está achando que era assim? Ela ia para a rua e de repente ela: ei juiz, não, era assim não. Você não se aproximava do juiz de qualquer maneira. Jesus está nos dando um exemplo, irmão, pequeno, para mostrar que a oração é algo precioso e valioso. A oração é algo sublime. Ele está dizendo: olhe para essa pequena, pobre, indígena, ou de viúva, coitada dessa mulher. Ela não tem nada, e mesmo assim o juiz atende ela. Mas quem sou eu, meu irmão? Quem é você? A Bíblia diz que essa viúva não tinha acesso ao juiz, mas a Bíblia diz que eu tenho livre acesso ao trono da graça. Se eu dobrar o meu joelho aqui agora, a Bíblia diz que as minhas orações, elas vão até a Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Não são palavras jogadas ao vento. São palavras que Ele colhe, e Ele pega, e Ele guarda. Nós deveríamos valorizar mais a nossa vida de oração. Antigamente, as pessoas tinham que recorrer a homens. Hoje nós não precisamos mais disso. Sabe o que é o pior? É que semana passada a gente pregou sobre oração. Quantos de vocês mudaram a sua vida? Quantos de vocês dobraram os seus joelhos? Quantos de vocês mesmos inquietos? Não, pastor, eu não consigo orar 30 minutos. Mas quantos de vocês aqui dobraram 10 minutos? 20 minutos? Sabe o que é o pior disso tudo? É que existe um caminho aberto até a Deus, e que nós não queremos ir. Nós não queremos passar por esse caminho. A oração é a única coisa que vai sustentar você e vai manter você de pé. A oração é algo individual e intransferível. Quando nós falamos de comunhão com Deus, eu posso orar sobre a sua vida, mas eu não posso alimentar a sua vida espiritual no sentido de manter você de pé. O que vai manter você de pé? É a oração. Olha o que Paulo diz em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. A nossa oração deve ser sem cessar. Olha o que acontece com essa viúva. Ela, quando vai ao juiz, ela não cessa.
Algumas traduções, aqui na minha vai dizer assim, ó, ele vai dizer, como essa viúva me molesta, ou outras traduções vai dizer, como essa viúva me importuna. Ou seja, a viúva não parava de ir até o juiz. Sabe o que é interessante? A parábola não está dizendo que ela ia a qualquer pessoa. A parábola está dizendo que ela ia até o juiz. Quando acontece um problema na nossa vida, o pastor fica sabendo, o vizinho fica sabendo, todos, menos Deus, porque nós não falamos com ele. Só que a primeira pessoa que eu devo procurar quando tem um problema, quando tem uma bênção na minha vida, não é o pastor da igreja, ele é apenas um sacerdote. Quem você deve recorrer no momento de dificuldade? Quem que é? É o juiz. É o justo juiz, que é o nosso Deus. Você não deve recorrer a mim, você não deve recorrer a homens, você deve recorrer a Deus. Pastor, eu posso pedir ajuda? Você deve pedir ajuda, porém você deve recorrer a Deus. Essa viúva foi uma vez no juiz, foi 2 vezes no juiz, 3 vezes, 4 vezes. A Bíblia vai dizer que ela importunava ele, importunava. Tem gente aqui que ora 2 vezes, Deus não atende a minha oração. Rapaz, mas você quer assim botar o negócio no micro-ondas, apertar 2 minutos e sair o seu X-tudo? Você precisa entender que Deus já sabe de todas as coisas. Mas se você quer algo da parte de Deus, você vai ter que gastar tempo com Ele. Você vai ter que dobrar o seu joelho. Eu vou falar mais aqui, tá? Existem pessoas, irmão, enfermas, doentes, pessoas que estão vivendo uma vida totalmente destruída. Sabe por quê? Porque são mendigos na oração. Porque vive de oração 6 horas por mim, 6 faz por mim, nunca entra no seu quarto e dobra os seus joelhos para orar. A nossa oração deve ser incessante. Nós temos que orar sem cessar. Não é orar antes de comer, não é orar antes de dormir, é você ter o seu momento de oração. Quando você tem uma dificuldade, a quem você recorre? Quando você tem um problema, a quem que você recorre? Você tem que recorrer ao juiz. Você não pode recorrer a homem nenhum. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Primeiro, para que a gente não desanime, nós precisamos recorrer a Ele em oração. Segundo, nós nunca podemos desistir, porque o nosso problema não é começar a orar, o nosso problema é permanecer orando. Se o câncer pegar na minha vida, rapidinho eu vou dar um jeito aqui de botar um propósito de oração, mas se ele for embora, eu não apareço mais na oração. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que nós não conseguimos manter e cultivar e preservar uma vida de oração. Nós não conseguimos ser insistentes com Deus. Mas olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, verso 7. Ele diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre. Se você pedir, Deus vai te atender. Se você se comprometer em pegar esse joelhinho seu de seda, que está liso, igual a mão de gente que não trabalha, se você pegar esse joelho seu e ousar dobrar ele na presença do Senhor, e você se comprometer a orar, a palavra do Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca ele encontra, e todo aquele que bate, a porta vai se abrir. Mas nós temos um grande problema. Não queremos bater, não queremos buscar, e nós não queremos pedir, não queremos. Por que é tão difícil isso na nossa vida, irmãos? Tão difícil. Por que é tão difícil a gente entender que a nossa vida vai passar por isso aqui? Quem aqui tem um pedido
pedido? Responda para si mesmo. Quem aqui tem um pedido que precisa fazer a Deus? Com certeza você tem, eu tenho. E por que eu não peço a Deus? Por que eu preciso de profetas? Por que eu preciso de alguém que revela a minha vida, meu CBE? Por que eu preciso disso? Por que eu preciso ficar mendigando? Deus não quer isso, meu irmão. Se Deus quisesse isso, sabe o que Ele ia fazer? Primeiro, sistema judaico, sacerdote, animais, e aí eu ia recorrer por você, ia pegar o animalzinho, matar ele e falar: Senhor, eu estou aspergindo aqui esse pecado. Acabou isso, acabou. Você tem pastor para orientar a sua vida, você tem pastor para discipular e direcionar o caminho para você, mas eu não tenho que levar você até Deus, é você que tem que ir até Deus através de Cristo Jesus. A minha pessoa, o meu papel aqui não é fazer isso. Jesus já fez isso. Ele abriu o caminho, Ele te mostrou para onde você deve ir. Irmãos, pesa levar as pessoas na cacunda, tá bom? Pesa. Estou dizendo que isso é um peso, não, estou dizendo que pesa. Porque às vezes você não pede para mim, mas você pede para o irmão que está do seu lado. Ora para mim, faz isso para mim. Qual que é a orientação de Jesus? Você quer alguma coisa? Pede para mim, não pede para ele não. Você está querendo buscar alguma coisa? Busca em mim, não busca lá não. Você está querendo uma porta aberta? Bate aqui na porta do céu, eu vou abrir ela para você. Ele está dizendo: pede e você recebe, busca e você encontra, bate que a porta se abre. Mas nós temos extrema dificuldade disso. Nós temos extrema dificuldade de chegar diante de Deus e pedir a Deus. Irmãos, essa oração de 2, de 5 minutos que nós fazemos muitas vezes, são orações que não são respondidas. Sabe por que é uma oração mal respondida? Porque é uma oração fraca. Eu não estou dizendo que a oração só vale quando é de 10, 20, 1 hora, não. Eu estou dizendo que essa rotina de oração que a gente tem, 2 minutos, 1 minuto, dobra o joelho, vai, aquela correria. O pior tempo da sua vida você dá para oração. A pior coisa que pode sobrar na tua vida, você trabalha o dia todo, aí no final que você está muito cansado, o Senhor entende: eu vou capotar direto para a cama, nem vou dobrar o joelho. Quem entende o que, rapaz? Você poderia ter acordado mais cedo, você poderia ter feito o seu intervalo de maneira mais reduzida, você poderia prolongar, mesmo que você durma ajoelhado, mas você poderia estar orando. E sabe por que você não está orando? Porque você não dá valor à sua vida de oração. Você dá valor a tudo. Se eu trazer um profeta aqui que vai botar a mão no bolso, quem tem no teu bolso? Uma chave. Eita maravilha, mas vamos orar aqui, meu irmão. Você não dá valor, você não cultiva a sua vida de oração. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: ou a igreja vai prosperar através da oração, ou ela vai cair pela falta dela. E Jesus nos ensinou isso aqui. Ele está dizendo: você pede, você vai receber. Se você busca, você vai encontrar. Se você bate, a porta vai se abrir. Agora, olha que texto. Bota aí no versículo de número 9. Aí nesse mesmo capítulo: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Eu fiz uma oração hoje para Deus. Essa foi minha oração. Eu fiquei lutando horas com esse pedido. Eu disse: Deus, a única coisa que eu quero nessa noite é o coração de cada pessoa que vai entrar lá. Cada pessoa. Olhe para esse retrato. Olhe para esse juiz. Não teme a Deus, não respeita ninguém. Agora Deus está dizendo assim, ó: se vocês são maus e vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, será que eu, quando você me pedir alguma coisa, eu não vou te dar? Se nós, irmãos, não acreditarmos nesse texto, sabe o que nós estamos dizendo? Que o juiz injusto é melhor do que Deus. Você quer um filho? Pede a Deus o filho. Lute com Deus pelo filho.
Vai para a cabeceira da sua cama e lute com Ele. Você pode vir aqui na frente receber oração, eu oro por você. Mas se você quer alguma coisa, o caminho já está aberto, o acesso a Deus, aquela tira já foi cortada, e você pode ir lá e buscar o que você está precisando. Ai, pastor, eu queria tanta restauração da minha casa. Eu só acredito nisso se você dormir orando e se você acordar orando. Fora isso, é balela. Você não está querendo nada, porque se você quisesse, você buscava. Olha para essa viúva, ela está sendo atendida. Será que Deus não vai nos atender? Será que o Senhor Ele não vai ter misericórdia de nós? Olha o que Tiago diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Olha o que Tiago ainda vai dizer: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Mas antes ele manda orar: ungido com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha o que ele ainda diz, 5,16: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando é, meu irmão, que você vai parar de viver de carona das pessoas? Até quando você vai viver com as pessoas contando o testemunho para você sobreviver? Até quando? Ai, pastor, eu queria tanto um casamento. Você busca um casamento na internet? Você não vai buscar um casamento na internet? Ai, pastor, eu queria tanto que dentro do meu útero o Senhor gerasse uma criança. E como que você vai buscar isso? Pedindo a homens? Ai, pastor, eu queria tanto ficar firme com o Senhor. Como que você vai sobreviver disso? Se apoiando na fé de homens? Não, meu irmão. Só existe um caminho. Você precisa dobrar os seus joelhos. Você precisa orar. Orar. Quando nós fazemos as nossas orações, geralmente a gente costuma orar 30 minutos e a nossa consciência, ela diz pra gente assim: você orou muito, mas é muito pouco. É muito pouco. As orações da igreja, as orações que nós fazemos precisam ser coisas intensas. Jesus disse assim, ó: nem uma hora você pode velar, vigiar comigo. Vamos colocar o padrão aqui de uma hora. Você ora uma hora? Você orou hoje uma hora. Você dobrou o seu joelho uma hora. Se você olhar perante a Bíblia, quem aqui não orou uma hora hoje, ou não tem orado uma hora durante o dia, ele está reprovado pela palavra do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Vou caminhar para o final aqui, para o verso número 6, Mateus 6,6. Sabe qual é o nosso problema? Que nós estamos acostumados a comparar a nossa vida com o vizinho do lado. Não, mas ele também não ora. Só que eu disse para vocês aqui, nós estamos estudando a escola dominical, se nós queremos um modelo de igreja, nós temos que voltar para Atos dos Apóstolos. Você quer modelo de pregador? Vai para Atos dos Apóstolos. Você quer modelo de igreja? Vai para Atos dos Apóstolos. Você quer modelo de oração? Vai para Atos dos Apóstolos. Nós temos que julgar a nossa vida de oração não pela igreja contemporânea. Porque pela igreja contemporânea, isso que está acontecendo aqui hoje nem se fala mais. Ah, meus Deus, nós estamos aqui sendo privilegiados, está com a igreja tão cheia aqui falando de oração. Porque tem lugar que nem de oração se fala mais. Sabe por que não fala de oração? Porque os pastores querem manipular as ovelhas. Porque os pastores querem bajular as ovelhas. Eles não querem formar um soldado forte. Eles não querem fazer da pessoa forte. Eles querem fazer com que a pessoa siga aquilo que ela fala pela sua boca. Mas nós não devemos viver assim. Não. Uma verdadeira igreja, meu irmão, é uma igreja que ora, é uma igreja que busca a Deus.
E aqui alguns de vocês podem dizer assim: pastor, mas nós somos falhos. Está escrito lá em Tiago capítulo 5, versículo de número 17: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e ele pediu, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Você acredita mesmo que a sua oração pode curar uma doença? Você acredita? Porque a Bíblia diz que é possível isso acontecer. Eu acredito que o penedo pode se mover de um lugar para o outro. Talvez eu não tenha fé para isso, mas a palavra do Senhor diz que isso é possível. E sabe o que é o mais interessante? Que é onde eu quero que você entenda essa parábola. É que você não precisa de mim para isso. Você não precisa do homem para isso. Você tem um caminho até Deus. Pastor, mas há milagre, há poder na minha oração? Porque Jesus disse que esse poder é dado a todo seu discípulo. Todo aquele que busca, todo aquele que pede, ele recebe. Meu querido, grava isso nessa noite. Você não precisa ficar sobrevivendo das orações de ninguém. Você pode recorrer, pode. Eu peço para as pessoas orar por mim, eu peço, mas eu não dependo da oração de ninguém. Eu não. A minha dependência, ela está em Deus. Nós temos muitas pessoas hoje que não conseguem caminhar sozinhas. Muitas pessoas que não conseguem avançar com a sua vida espiritual. Aonde está o problema? O problema está no esmorecimento. O mundo, meu irmão, ele está sufocando você. E a resposta está na oração. Olha o que diz o versículo 7, para a gente acabar aí para Mateus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Quem aqui acredita que é escolhido por Deus, diga amém. A Bíblia está dizendo: a viúva bateu, e o juiz disse: eu não aguento mais essa mulher aqui, eu vou atender essa mulher para ela ir embora da minha vida, eu não aguento mais ela. Aí Deus está dizendo: vocês estão ouvindo o que está dizendo o injusto juiz? E ele, Deus, não fará justiça aos seus escolhidos que clama a ele dia e noite. Irmão, tudo aquilo que é lícito, nós podemos orar e Deus pode me responder. Se é lícito a restauração do casamento, então ora, que uma hora ou outra, uma noite por dia, de uma semana para outra, enquanto você estiver orando, Deus vai trazer a restauração. A cura é lícito orar? Então a Bíblia diz: ore, porque uma hora ou outra, de um dia para a noite, de uma semana para outra, de um mês para o outro, a qualquer momento, o Deus que escolheu você, Ele fará justiça e vai atender o teu pedido. Você é filho. Você é filho, é o que está dizendo aqui. Está no telão aí? Bota lá de novo lá. Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Ele faz justiça, irmãos. Só que Deus não quer cegos espirituais. Sabe o que é um cego espiritual? Dá a mãozinha aqui, eu vou levar você. Aleijados espirituais. Senta aí na cadeira de roda, eu vou empurrar você. Eu vou empurrar você de ladeira abaixo. Mesmo que você se machuque, mas você precisa entender que você não é um aleijado espiritual, você não é um cego espiritual. Deus disse: tenha ousadia para entrar na minha presença, dobre os seus joelhos, levante o seu clamor ao céu, e você vai ver o que eu vou fazer. Ele não fará justiça aos seus escolhidos. Agora é o X da questão.
que clama a Ele dia e... É aqui que é o problema. Na consagração você vem orar, né? E à noite, você está fazendo o quê? Não, eu já orei na consagração, está pago. É o dia de hoje, né? Está pago. Está pago. A Bíblia é muito clara. Deus vai fazer justiça? Vai. Porém, Ele faz justiça àquele que clama de dia e de noite. Se alguém quer a libertação do filho, meu irmão, ele vai acordar dizendo: Deus, salva o meu filho. Deus, salva o meu filho. Durante o dia, João capítulo de número 4, ele vai orar em espírito, porque Deus é espírito, e ele pede que aquele que os adore, o adore em espírito e em verdade. Ele está caminhando. Deus, salva o meu filho, salva o meu filho. Aí ele está voltando do Senhor, não esqueci não. Deus, salva o meu filho, salva o meu filho. Ela está cansada, ela está estressada, é marido, é bagunça, é na cozinha, mas de noite ela dobra o joelho e diz: Deus, salva o meu filho, Deus, salva o meu filho. Deus estava dizendo aqui nesse texto: você acha que eu sou uma pessoa inconsequente, que eu estou ouvindo uma mãe dizendo: salva o meu filho de manhã, salva o meu filho de tarde, salva o meu filho à noite? Você acha que eu não vou fazer justiça àquele que clama de dia e clama de noite? Ele vai dizer assim, ó: ainda que tardio para com eles. Sabe o que quer dizer isso aqui? Tem coisa que você está orando, ora, aconteceu, não, ora, aconteceu, não essa hora, 15 anos, ora, aconteceu, não, desceu a sepultura. A oração, muitas vezes você vai estar morto, meu irmão, e Deus vai atender, porque Ele está dizendo assim, ó: ainda que tardio para com eles. Mesmo que você morra, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. O diabo pode até aprisionar durante o tempo que você está vivo, mas mesmo que você tenha essa sepultura, Deus pode libertar essa pessoa, Deus pode tratar, Deus pode curar. Sabe por quê? Porque Ele é o justo juiz. Nem todo mundo tem fé para isso. Nós somos imediatistas. Eu quero, por gentileza, para a gente não perder tempo, já é 8h40, abra aí 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. Eu não vou nem abrir aqui para acompanhar vocês aí, tá? 1 Samuel capítulo 1, verso número 9. Olha isso aqui. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela pôs com o quê? Amargura de alma. Deixa eu falar uma coisa para você: quem não tem amargura de alma não ora. Você não sente dor pelos seus pecados, você não está nem aí com a sua família, sua vida espiritual está pouco se lixando. Uma pessoa dessa vai orar? Não. Mas a Bíblia diz que esta mulher, ela estava sendo atormentada pela sua outra companheira. Olha só, amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Segura, olha só, ela ora ao Senhor e ela chora abundantemente. Talvez o que eu vou falar aqui agora vai chocar você, mas alguns de nós, irmãos, nem para orar presta. Nem para orar presta. Porque Deus não recebe oração de qualquer um. Olhos secos para se dirigir a Deus. Nem pelos seus pecados você chora. Qual foi a última vez que você orou chorando? Qual foi a última vez que a sua alma soluçou? Qual foi a última vez? Essa sequidão dos seus olhos demonstra o nível de intimidade que você tem com Deus, zero. A Bíblia diz que essa mulher, ela estava tão angustiada, a dor dela estava machucando tanto ela, que ela está em amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 11:
e botou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um varão, ao Senhor darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Verso 12. E sucedeu que perseverava ela em orar. A mulher estava angustiada, chorando, mas ela orou uma vez só? Não. O texto diz assim, perseverava. Você vir aqui, entrar no propósito de oração é muito fácil. Eu quero ver você continuar no propósito de oração, porque ela chorou, amargura de alma, mas ela perseverou. Ela estava perseverante, e ela perseverou em orar ao Senhor, e Ele fez atenção à sua boca. Verso 13. Portanto, Ana no seu coração falava, e só moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele ia ter por embriagado. Olha a palavra dessa mulher. E disse-lhe Eli: até quando tu estarás embriagada? Parta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Oração é isso. Oração é quebrantamento de alma. Oração é você estar quebrantado de espírito. Ele olhou e disse assim: Ana, para com isso, você está bêbada. Eu não estou bêbada. O meu problema é interior. O meu problema está dentro do meu coração. E sabe o que ela fez? Ela dobrou o joelho, orou, perseverou. E Eli falou: tá bom, minha filha, eu errei no meu julgamento, segue a tua vida. Agora olha o verso 19, bota lá no 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram a casa a Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: olha só, o tenho pedido ao... Ela não pediu para Eli. Sabe por que Deus deu Samuel para Ana? Porque Ana soube pedir. Ela pediu da maneira certa, ela pediu a coisa certa, e ela pediu a coisa certa. Por que da maneira certa, pastor? Coração quebrantado, alma aflita, chorando nos pés do Senhor. Qual que é o pedido certo? Ela queria um filho, então ela pediu um filho ao Senhor, e a pessoa certa, porque ela foi até Deus. Hoje você tem que sair daqui com isso na sua cabeça. O que você está pedindo ao Senhor? Você acha que é impossível virar um gerente da empresa? Isso é insignificante para Deus. Gerar um filho. Olha quantas pessoas na Bíblia geraram filho. Tem gente aqui que não podia ter filho e gerou. Você acha que isso é coisa insignificante para Deus? Não é. Meu querido, Deus quer ouvir a sua voz. Agora, se você abrir, não vai dar aqui, mas se você olhar a história de Ezequias, quando Isaías diz: olha, põe a tua casa em ordem, porque você morrerás e não viverás, a palavra do Senhor diz o seguinte: que ele virou o rosto para a parede e chorou. E ele falou assim: Senhor, lembra das coisas que eu já fiz, lembra das coisas que tanto eu pedi ao Senhor e o Senhor me concedeu. A palavra do Senhor diz que Deus falou: Isaías, está no pátio ainda, né? Volta lá e fala para ele que agora ele não vai morrer. Portanto, eu vi e eu ouvi. Ele viu as lágrimas de Ezequias e ele ouviu a oração de Ezequias. Vai ter que molhar muito essa camisa sua. Vai ter que molhar muito. Aleluia. Mateus capítulo de número 6. Pode subir aqui, Israel. Já vamos finalizar. Mateus capítulo de número 6. Eu falei isso tudo com vocês até aqui porque o Senhor me incomodou muito com essa palavra. Olha o que está escrito aqui: mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou quarto. O que é quarto? Quarto
Na época que Jesus estava falando aqui, o quarto aqui, o contexto, era uma despensa. Por que uma despensa? Porque o último lugar, quer ver? Bota o verso 5 aí, que nós vamos trabalhar na terça-feira que vem. E quando orares, não serem como os hipócritas. Os hipócritas oravam ao ar livre para todo mundo ver. Agora o verso 6, aí vai dizer: mas tu quando orares é no teu aposento, ou seja, ninguém vai te ver ali. O último lugar que alguém pensaria em encontrar alguém orando seria na despensa, no depósito. Só que o que significa quarto hoje? Quarto significa lugar de descanso. Você consegue entender que a oração é um lugar de descanso? Você está tão cansado, espiritualmente falando, você está exausto, você está aguentando mais cultos, programações, agendas. Aí Deus está falando assim, ó: mas tu quando orares, vou mostrar o seu caminho para orar. Entra dentro do teu aposento, entra dentro do teu quarto, vai descansar essa alma sua, vai tranquilizar esse coração seu. Ai, boleto vai vencer. Ai, filho dando trabalho, escola, marido, mulher, igreja, pressão da igreja, programações da igreja. Vai descansar. E como você descansa? Orando. Sabe como você descansa? Tem um fardo pesado na sua cacunda, como diz meu avô. Quando você ora, quando você dobra o joelho no seu quarto, sem ninguém orando, é como se Deus pegasse aquele fardo das suas costas e tirasse você, se sentisse leve, como se a sua vida mudasse. Aí ele vai dizer assim, ó: quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta. Minha irmã foi na minha casa esses dias, agora, semana passada, olhou a sala. Quando chegou no quarto, eu só fiz assim, ó: liguei a luz. Aí eu falei: gostou? Apaguei a luz, porque quarto é lugar de intimidade. Você leva qualquer um no teu quarto? Você é doido. Eu não levo. Quarto é um lugar secreto. Quem entra no meu quarto é eu, a minha esposa e meu filho. Por enquanto, daqui a pouco estou chutando também de lá. Vai pro quarto dele. Quarto é um lugar secreto. Aí Jesus diz assim, ó: e quando orar, agora vai apertar aqui, ó: fecha a porta. Por que fecha a porta? Porque existem coisas, meu irmão, que nem a minha esposa vai ficar sabendo. O negócio é eu e Deus, é Ele e eu, é eu e Ele, porque ela não pode resolver meu problema. Ele está dizendo: vai pro teu quarto, fecha a tua porta, porque eu quero ouvir você gritar nele, eu quero ouvir a tua voz nele. Agora não tem mamãe, não tem papai, não tem pastorzinho, agora é eu, você e eu. Agora é um campo de batalha. Agora você vai guerrear comigo. Agora você vai suar aqui. Agora você vai gritar aqui. É eu e você. Fecha a tua porta. Aí, pastor, eu posso orar com a minha esposa? Pode. Mas essa oração aqui não tem esposa. Essa oração aqui é você e é Deus. Olha só. Aí vai dizer assim, ó: ora, entra no quarto, fecha a porta e ora. Derrama a tua alma ali, abre esse coração seu ali. Você não vai numa sessão de psicologia, numa terapia e não derrama a tua alma. Agora é a tua terapia, é aqui. Esse é o seu psicólogo, esse é o seu juiz, esse é o seu advogado. Entra lá e ora, e ora, e ora, e fica horas com ele, de joelho, derramando as suas lágrimas. Eles vão bater na porta e você não responda. Ora a Deus, ora a Ele, derrame a sua alma na presença dele. Teu Pai, que vê o que está em oculto, ninguém está vendo. Ninguém sabe que você pediu isso para Deus. Ninguém sabe que você orou isso para os seus filhos. Ninguém sabe que você colocou isso diante de Deus. Mas Ele está vendo. Ele está vendo. Se eu chegar aqui e orar,
Aquela oração maravilhosa. Cerca os seus anjos e vem com fogo e queima, Senhor. Maravilhoso. Mas a oração eficaz é a oração em secreto. Está na sua mão, meu filho. Está nas suas mãos. Sabe o que é mais interessante nesse texto? Ele diz assim, ó: teu pai que vem em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Quantos de vocês aqui já receberam bênção? Ninguém sabe que você orou. A bênção veio assim, ó. Aí as pessoas, foi sorte. Que sorte o quê? Só você e Deus sabe o que você passou num quarto trancado chorando. Só eu sei, meu irmão, o que eu passei quando eu vim do mundo para a igreja. Chorava, sabe que abstinência? Sabe não? O negócio é feio. Desejo de usar droga, desejo ardente. Eu dizia: Deus, eu não posso, Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu gritava, minha alma gritava, e eu disse: Deus, eu sou miserável, Senhor, eu sou uma pessoa podre, porca, eu não consigo, Deus, eu não consigo. Aí as pessoas de hoje assim: foi sorte. Entrou na igreja, tropeçou, caiu na cadeira do pastor presidente, foi sorte. Mas eu sei, dentro do meu quarto, o que eu passei. As noites em que eu transpirava com vontade de usar droga, e eu ajoelhar e dizia: Deus, eu não quero isso para a minha vida. Deus, eu não aceito isso para a minha vida. Eu fiz uma oração a Deus, e o Senhor é maravilhoso. Antes de 2015, era janeiro, e eu falei assim, ó, tinha chegado em casa, tinha acabado de usar maconha, cheguei em casa, dobrei os meus joelhos, não sabia nada de Deus, nada. Dobrei o meu joelho e falei bem assim, ó: Deus, de tudo que eu tenho que me atender, se isso existe, eu vou fazer uma oração. Não deixa o meu pai morrer sem que ele não possa contemplar eu na presença do Senhor. Irmão, ajoelhado no meu quarto, uma bagunça terrível, porque o cara, quando está aprisionado pelo diabo, é um lixo a casa dele, o quarto dele, a vida dele, tudo que ele bota a mão é um lixo. Uma caminha de solteiro, dobrei o joelho e levantei. Antes de 2015 era janeiro. Em março, abril, eu tirei férias. Minha esposa, que era minha namorada, me convidou para ir para a igreja. Aceitei a Jesus, de Deus trabalhando. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, batizei. Estava lá o meu pai no meu batismo, e eu não entendi nada, não lembrei da oração que eu fiz. No quarto, eu não chamei pastor para ir lá, eu orei, sem conhecer Deus. Novembro, dezembro, virada de ano, 2016, janeiro, fevereiro, dia 16/2/2026, era 8 horas da manhã. Desci a escada para trabalhar. Quando eu entrei na rodoviária, mais ou menos 1h30 de trabalho, tocou meu telefone. Aí me falaram: olha, o seu pai passou mal dentro de um ônibus, meu pai estava infartando dentro do ônibus, todo mundo lá, nós olhando, não podia fazer nada perto da rodoviária. Pegaram ele, levaram para a Santa Casa. Meu pai faleceu. No dia do velório dele, todo mundo triste. As pessoas se despediram, foram embora. Aí me puxaram: não, eu quero ficar aqui. Aí tá lá eu chorando. Aí Deus disse: qual foi a sua oração? Não deixa o seu pai morrer sem antes ele ver você na presença de Deus. Eu atendi a sua oração e agora eu levei ele. Sabe por quê? Deus é justo, meu irmão. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Talvez você não vai entrar no quarto e ficar 1 hora, mas a sua disponibilidade, a sua atitude de entrar naquele quarto 5, 10 minutos, dizer: Deus, eu poderia levar isso para o pastor, eu poderia levar isso lá, eu poderia levar isso aqui, mas eu vou levar para quem resolve. Está nas tuas mãos. O Senhor vai colher aquele pedido, Ele vai entrar com providência, Ele vai julgar a tua causa, Ele vai bater o martelo em teu favor, em nome de Jesus. Mas tu, quando orares, entra lá.
Fecha essa porta e ora a teu Pai. Quando chegar em casa hoje, não liga a televisão não. Eu vou fazer esse combinado com você, eu vou fazer isso. Eu vou chegar em casa, eu não quero comida, eu não quero conversa, eu não quero brincar com meu filho, eu não quero nada. Eu vou entrar dentro do meu quarto e eu vou orar. Chega no seu quarto e chora lá. Fala: Senhor, eu estou sofrendo tanto com isso aqui. Eu estou penando, Senhor. Eu não sei mais, eu não aguento mais essa vida. Mas aquela viúva importuna, ela recebeu a vitória dela através da persistência. E eu não abro mão da minha bênção. Eu não abro mão do meu filho, do meu casamento, da minha empresa. Eu não abro mão dos meus negócios. Eu não abro mão de nada, Senhor. Entra lá naquele quarto e vai falar com Deus, porque Ele vai responder você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Na presença
olha só. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Eu acho que eu estou limitando o agir de Deus, porque quando Ele controla o meu ser, eu vejo o poder dele. Volta lá de novo, Vanessa. Vamos lá? Quando tudo perante o Senhor e todo o meu ser Ele só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tu deixares. Feche seus olhos. Pai, eu quero orar sobre a vida dos meus irmãos. Esta noite é uma noite que nós precisamos deixar no teu altar. Precisamos molhar, Senhor, o colchão do nosso quarto. Precisamos entrar lá e fazer dele o nosso quarto de guerra, a nossa sala, o nosso quarto de oração. Deus, dá força aos seus filhos. O diabo não quer que isso aconteça. O diabo vai colocar na cabeça deles que eu passei dos limites como pastor, que eu falei demais. Mas eu sei, ó Deus, que esta palavra vai descer no coração do teu filho. E eu creio, ó Deus, que o quarto dele, Senhor, será um quarto de guerra, será um quarto de oração, será uma noite de guerra, Senhor. Eu creio na tua palavra, creio na tua palavra. Faz assim com a tua mão. Nós vamos finalizar com esse refrão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos com a consolação de do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Cristo. A igreja diz: